Em 1952, um avião da Força Aérea chamado C-124 Globemaster II caiu em uma grande montanha enquanto voava de Washington para o Alasca. Infelizmente, todos a bordo, 52 pessoas no total, não sobreviveram. O mau tempo dificultou a localização do acidente e, mesmo depois, todas as tentativas de encontrá-lo falharam. Porém, em 2012, uma equipe de helicópteros que fazia uma missão de treinamento avistou os pedaços do avião acidentado em uma geleira chamada Colony Glacier, no Alasca. Eles começaram a procurar por mais peças e confirmaram que era de fato o avião desaparecido. Desde então, todo verão, por cerca de uma década, diferentes grupos militares têm ajudado em uma operação chamada Colony Glacier. Eles conseguiram identificar 40 das 52 pessoas cujas vidas foram perdidas no acidente. Os soldados que participam dessa missão levam a sério a promessa de nunca abandonar um companheiro morto. Eles acreditam que é seu dever trazer de volta aqueles que não sobreviveram. Outra descoberta vem dos Alpes. Em 1991, alguns trilheiros que exploravam os pitorescos Alpes se depararam com um corpo humano. Ele estava meio congelado no gelo no topo de uma passagem nas montanhas entre a Itália e a Áustria. A princípio, a polícia local achou que poderia ser um acidente de alpinismo. Mas, em poucas semanas, os arqueólogos começaram a afirmar que este homem poderia ter vivido há mais de 5.000 anos. Eles acabaram dando ao sujeito congelado o apelido de Otzi. Seu nome foi dado em homenagem ao Vale Otsal, localizado nas proximidades. Ele se tornou bastante famoso como a múmia de gelo mais antiga de que se tem registro. O estado congelado de Otzi pode não ser tão único quanto pensávamos, e é aí que as coisas ficam realmente legais. Os arqueólogos têm outra teoria. Olha só, no início, todos estavam convencidos de que Otzi marcou o início de um período mais frio porque ele estava congelado no gelo, sem nenhuma interrupção desde que perdeu a vida. No entanto, nas últimas décadas, as geleiras e as manchas de gelo em todo o mundo estão derretendo como sorvete em um dia quente de verão. Não apenas Otzi, mas outras relíquias antigas, como corpos, equipamentos de caça, fezes de cavalo e até esquis antigos começaram a aparecer. Portanto, os arqueólogos dizem que há locais semelhantes. Eles encontraram vários e todos eles se encaixam perfeitamente nesse campo crescente da arqueologia glacial. Parece que, à medida que o mundo se aquece, ele mostrará ainda mais segredos antigos do congelamento profundo. Vamos para outra descoberta surpreendente. Em 2018, William Taylor e Nick Jarman estavam explorando as encostas nevadas das montanhas Altai, na Mongólia. Eles encontraram um antigo tesouro escondido no gelo. Dentro do tesouro, eles acharam uma haste de flecha bem preservada de 3.000 anos, adornada com marcas ocres. Ela estava em perfeitas condições, uma raridade para itens orgânicos tão antigos. Eles também encontraram outros itens, como uma ponta de flecha de bronze com um pedaço de tendões de animais ainda presos. Todas essas relíquias permaneceram intocadas por centenas de anos, desde que foram trancadas no gelo. Na Mongólia, o aumento das temperaturas derreteu geleiras que permaneceram congeladas por séculos. Descobertas semelhantes foram feitas no Yukon, nos Estados Unidos, na Itália, na Sibéria e na Noruega. Milhares de locais foram identificados. No entanto, os cientistas estão correndo contra o tempo para documentar e preservar esses artefatos antes que eles se percam para sempre. O estudo desses artefatos desafia a definição desses ambientes como selvagens e mostra como os povos indígenas coexistiam com a natureza nesses locais. Às vezes, as pessoas também encontram itens simples, tão simples quanto uma sandália. Essa sandália, descoberta em uma das passagens montanhosas da região central da Noruega, indica que as pessoas usavam essa rota cerca de 1.700 anos. Isso sugere que havia menos neve e gelo na região naquela época. A sandália, que data de cerca de 300 a.C., lembra as sandálias romanas daquela época. Novamente, na Noruega, caçadores encontraram uma espada de ferro no alto de uma montanha, a mais de 1.600 metros acima do nível do mar. Não há nenhum local de sepultamento próximo, e é intrigante saber por que alguém teria uma espada em um local tão remoto. Os arqueólogos especulam que o proprietário pode ter se perdido.
Então, em 2011, objetos incomuns parecidos com estilingues gigantes começaram a surgir à medida que o gelo derretia. A datação por radiocarbono sugere que esse objeto, em particular, foi criado por volta de 400 a.C. Ele mede mais de 1 metro de comprimento e tem cortes de faca. Esses cortes intrigaram os arqueólogos até que um membro da equipe os reconheceu como tongue, ou alicate, usado para prender cargas em trenós ao transportar feno ou folhas para alimentação animal. As pessoas da região usavam trenós de feno com alicates até os anos de 1950, quando os tratores se tornaram mais comuns. Agora, vamos voltar no tempo, a milhares de anos atrás. Podemos fazer isso facilmente observando esse mamute lanoso. Essa criatura se parece um pouco com um brinquedo querido, mas um pouco desgastado. O antigo gigante, cujo auge de existência foi há 39 mil anos, é o mamute mais bem preservado já encontrado. Até mesmo seus cabelos desgrenhados característicos estão surpreendentemente bem preservados, tendo ficado presos no gelo glacial até sua recente descoberta na Sibéria. Esse animal extraordinário está se tornando o centro das atenções em Yokohama, no Japão. Os cientistas estão realizando testes que podem trazer essa espécie extinta de volta à vida. Quando se depararam com essa mamute fêmea, descobriram um tesouro escondido, uma amostra de seu sangue preservada sob o gelo. Assim, eles acreditam que esse sangue antigo pode ser a chave para ressuscitar o mamute. Eles também encontraram tecido muscular bem preservado. Ela tinha entre 50 e 60 anos de idade quando teve seu destino gelado. A descoberta do sangue de mamute reacendeu os debates sobre a ética de trazer de volta criaturas extintas, como em Jurassic Park. Seu plano ambicioso é implantar um óvulo em um elefante vivo para uma gravidez de 22 meses, na esperança de que pelo menos uma célula viva de mamute possa sobreviver. Para o alto, rumo aos Alpes franceses. Estamos em um local não muito longe de onde um avião da Air India caiu tragicamente há 46 anos. Estamos acompanhados por um diligente socorrista de montanha e seu vizinho. Eles foram para essa área depois que um grupo de turistas notou uma coisa de aparência estranha em uma geleira. Era um saco. A embaixada indiana em Paris ficou sabendo do fato e estava empenhada em pegar esse pacote. O que torna tudo mais legal é o fato de Correio Diplomático e Ministério das Relações Exteriores estarem escritos nesse saco. O voo da Air India estava a caminho de Mumbai para Nova York quando despencou em janeiro de 1966. Levou consigo 117 pessoas a bordo. Adivinhe o que mais havia dentro da bolsa, além da correspondência diplomática encharcada? Havia uma pilha de jornais indianos antigos. Além disso, eles também encontraram pedaços da cabine do avião, um sapato solitário e um monte de cabos. Tesouros totalmente inesperados naquela montanha. Durante o verão de 2013, os cientistas se depararam com uma mensagem deixada por um geólogo chamado Walker, que a havia colocado lá 54 anos antes. Essa mensagem serviu como o último testamento do homem. Ele faleceu apenas um mês depois de esconder a garrafa nas rochas da ilha. O conteúdo da mensagem era bastante surpreendente. Em 1959, Walker havia medido a distância entre essas mesmas pedras e a borda da geleira, e ela era apenas de 51 metros. Em 2013, essa distância havia aumentado para 122 metros. Os pesquisadores estão convencidos de que esse grande contraste entre as duas medições ressalta as consequências do aquecimento global em curso. Imagine o derretimento do gelo nas montanhas da Noruega como uma máquina do tempo que revela um tesouro. Quase 800 artefatos vikings escondidos por mais de 1000 anos foram desenterrados. Eles nos dão uma visão das movimentadas redes de comércio da era viking e do papel fundamental das passagens nas montanhas nesse antigo comércio. Entre os achados estão sapatos de couro, luvas de lã aconchegantes, túnicas elegantes, pontas de flechas com penas, ferraduras, bengalas e utensílios de cozinha do kit de ferramentas do chefe viking. Há até mesmo lembranças de cavalos de carga vikings. Esses artefatos nos dão uma ideia dos hábitos de viagem antigos e dos horários de pico em que esses caminhos estavam cheios de atividade, além de nos dar uma visão da vida dos aventureiros.
Você está escavando na famosa necrópole de Saqqara, no Egito, também conhecida como o cemitério VIP definitivo dos faraós, quando de repente encontra uma porta rosa gigante que esconde algo que ninguém sabia que existia. Atrás dessa porta de pedra gigante, que aliás não deveria se abrir, você vê uma tumba perdida da realeza egípcia. Muito bem, amantes da história, hora de apertar o cinto, pois os arqueólogos acabaram de fazer algo saído diretamente de um filme do Indiana Jones. Vamos viajar até Saqqara, um dos locais antigos mais misteriosos e cheios de tesouros do Egito. A estrela do show? Um príncipe do qual você provavelmente nunca ouviu falar, um Userefre, filho do rei Userkaf. Ninguém importante, mas o fundador da quinta dinastia do Egito. Nada demais, mas a maneira como a tumba dele foi descoberta... Tudo começou com uma porta enorme, feita de granito rosa, nada menos que isso. Mas essa não é apenas uma placa de pedra comum, ela tem cerca de 4 a 4,5 metros de altura e 1,20 metro de largura. Uma girafa poderia facilmente passar ali. Essa porta também é definitivamente mais pesada que o SUV do seu vizinho. Mas aqui está a reviravolta. Não era uma porta de verdade, era uma falsa, um portal simbólico destinado a permitir que o espírito do falecido passasse entre o mundo dos vivos e a vida após a morte. Normalmente, é aí que a história termina, afinal, portas falsas são comuns em tumbas, mas essa era muito especial. Veja bem, as portas falsas geralmente eram feitas de calcário, que era bastante comum e encontrado em todo o Egito. Para construir uma de granito vermelho ou rosa, era necessário buscar essas rochas de uma pedreira localizada a 644 quilômetros de distância, e você pode apostar que essa não era uma viagem barata. De acordo com os egiptólogos, essa é a primeira vez que uma porta falsa desse tamanho e material é encontrada no Egito, o que a torna uma peça arquitetônica totalmente exclusiva. Além de ser muito cara, ela também tinha uma surpresa por trás. Quando a equipe de pesquisadores investigou mais a fundo, percebeu que a peça, na verdade, escondia uma entrada real. E para onde levava? A uma tumba escondida repleta de estátuas, relíquias e segredos de mais de 4.000 anos. A tumba pertencia ao príncipe Userefre, mas você também pode chamá-lo de Vussar-Efra ou Wasser-Efra. Apesar de ter sido totalmente apagado da história, esse sujeito não era um nobre menor. Os hieróglifos na porta de granito rosa o registravam como príncipe hereditário, governador de Buto e Nekeb, escriba real, ministro, juiz e sacerdote dos cânticos. Ufa! O cara era como a versão egípcia antiga de Daenerys Targaryen. Essas inscrições não apenas identificam suas funções políticas e religiosas, mas também sugerem que ele detinha um poder significativo no Baixo e no Alto Egito, unindo as duas regiões por meio de seus títulos. Um título em particular, o de sacerdote de Sequer, o liga à divindade da necrópole, aquela com cabeça de falcão. Esse deus era o patrono dos vivos e o deus dos mortos ao mesmo tempo. Então acho que o príncipe esquecido era uma espécie de grande coisa, considerando que sua tumba foi colocada em um local de tanto prestígio em Saqqara. O que ainda é mais misterioso é que o príncipe Userefre não aparece nas listas oficiais de reis ou nas árvores genealógicas reais, o que nos faz pensar se ele faleceu antes de poder governar ou se o seu legado foi deliberadamente apagado em um dos dramas políticos clássicos do Egito Antigo. Alguns estudiosos agora acreditam que seu apagamento pode estar relacionado a mudanças nas lutas pelo poder religioso ou político durante o início da Quinta Dinastia, especialmente quando seu pai Userkaf estava reformulando a ordem religiosa do Egito. E por falar no pai, o rei Userkaf foi um grande divisor de águas. Ele não foi apenas o fundador da Quinta Dinastia, mas também deu início a uma revolução religiosa ao promover o deus do sol Ra em detrimento de divindades mais antigas. É isso mesmo, Userkaf construiu o primeiro templo do sol em Abusir, começando uma obsessão de toda a dinastia pela adoração solar. Depois que Userkaf encerrou seu curto, mas revolucionário reinado, toda uma formação de faraós subiu ao palco. Sauri, Neferirkare, Nilser-Reine, basicamente a boy band da Quinta Dinastia. E esses caras só queriam saber de duas coisas: construir pirâmides e ganhar dinheiro. Eles não estavam apenas empilhando pedras, mas também expandindo a influência do Egito, abrindo rotas comerciais para terras distantes e enfeitando seus templos como se não fosse dar conta de ninguém.
De volta à tumba, as coisas ficaram ainda mais legais. Havia uma bela mesa de oferendas de granito vermelho coberta com inscrições detalhando alimentos rituais, como um cardápio eterno para a vida após a morte, pois eles acreditavam que o falecido poderia magicamente comer essas coisas. Fato curioso, eram os sacerdotes funerários e suas famílias que realmente aproveitavam a comida, enganando os espíritos. Havia também cacos de cerâmica, amuletos e paredes pintadas, mas o que realmente chamava a atenção eram as estátuas. E é exatamente aí que as coisas ficam estranhas, em um bom sentido. A equipe encontrou esculturas do rei Djoser, o cara que construiu a primeira pirâmide do Egito, sua esposa e suas 10 filhas, dentro da tumba do príncipe Userefre. Espere um pouco. Djoser viveu alguns séculos antes de Userkaf, então o que essas estátuas estavam fazendo lá? Na verdade, os cientistas não sabem. Elas foram construídas durante o reinado do próprio rei Djoser e provavelmente pertenciam à primeira pirâmide construída. Os especialistas acreditam que provavelmente foram realocadas durante a 26ª dinastia, milhares de anos depois de Djoser, talvez para protegê-las da destruição, ou talvez porque ainda eram veneradas. Basicamente, os antigos egípcios eram colecionadores, mas com classe. Os cientistas também sabem com certeza que algumas gravuras e esculturas encontradas no local foram feitas muito mais tarde, o que significa que a tumba provavelmente se tornou um depósito de coisas sofisticadas, ou talvez essa fosse apenas uma decoração de interiores muito antiga. De qualquer forma, isso não foi tudo. Havia outra entrada de granito rosa no lado leste da tumba, com inscrições que remetiam ao rei Neferirkare, outro faraó da 5ª dinastia que também tentou construir sua própria pirâmide, mas não conseguiu. E perto dessa segunda entrada, os arqueólogos encontraram algo nunca visto antes em Saqqara. Um conjunto de 13 estátuas de granito rosa, todas sentadas em fila em um banco de espaldar alto, como se estivessem esperando no DMV da vida após a morte. Algumas tinham cabeças elevadas, provavelmente representando as esposas do príncipe, enquanto outras não tinham cabeça. Uma escultura de granito preto foi achada de cabeça para baixo, talvez tenha caído em algum momento durante os longos e silenciosos séculos subterrâneos da tumba. De acordo com os arqueólogos, o posicionamento e o formato das cabeças sugerem que essas estátuas seguiam uma hierarquia social rígida, com as figuras centrais provavelmente representando indivíduos de status mais elevado, enquanto as sem cabeça podem indicar um trabalho inacabado ou vandalismo posterior. E por falar em esculturas de granito preto, outra foi encontrada orgulhosamente dentro da tumba. Com base em seu design e inscrições, parece que ela foi colocada ali durante a 26ª dinastia, na mesma época em que as estátuas de Djoser provavelmente foram transferidas para lá. Isso sugere que a tumba não ficou abandonada, mas foi reutilizada, adaptada e talvez até homenageada pelas gerações posteriores. E a propósito, o granito preto foi associado a Osíris, o deus do submundo, durante o período tardio, o que significa que a presença dessa peça é uma pista de que a tumba era um espaço ritual muito depois da morte do príncipe. Tudo isso, portas gigantes de granito, estátuas surpresa, tumbas reutilizadas, resulta de uma descoberta realmente emocionante. O príncipe Userefre pode não ser um nome conhecido ainda, mas sua tumba é agora uma das mais fascinantes já encontradas em Saqqara. Ela conta uma história não apenas do reino antigo, mas de como os antigos egípcios continuaram se conectando ao passado, mesmo milhares de anos depois. Então, o que tudo isso significa? Por que esconder uma tumba atrás de uma porta falsa? Por que enchê-la de estátuas de diferentes épocas? E quem exatamente era o príncipe Userefre? Esses são os tipos de mistérios que fazem com que os arqueólogos continuem cavando e que mantêm o resto de nós fascinados. No final, essa descoberta não se trata apenas de uma tumba, é sobre o quanto ainda está esperando sob as areias do Egito. À medida que mais coisas são achadas, somos lembrados repetidamente de que a história antiga não desapareceu. Ela está apenas dormindo, atrás de enormes portas de granito rosa. Há um navio à deriva em algum lugar do oceano sem tripulação. A última vez que alguém o viu foi há mais de 50 anos. Sua história lembra do holandês voador, uma embarcação que está fadada a navegar para sempre e trazer desastres para quem quer que a veja no mar. Pelo menos é o que diz a lenda.
Ao contrário do holandês voador, o SS Baikimo foi definitivamente real, construído para uma empresa alemã em Hamburgo e começou como um cargueiro comum. Ele comercializava suprimentos entre Hamburgo e a Suécia no Mar Báltico a partir de 1917 e tinha um forte motor a vapor e um casco feito de alambique. Alguns anos depois, tornou-se propriedade britânica. Então, na década de 1920, uma empresa canadense o comprou por cerca de $18 mil, uma quantia enorme na época. A nova proprietária, a Hudson's Bay Company, usou o navio ativamente por vários anos e o enviava com frequência em viagens de seu porto de origem na Escócia para a Sibéria, o Alasca, o Yukon e os territórios do Noroeste. Também passou pelo Canal do Panamá e até mesmo pelo de Suez, com peles para venda a bordo. Às vezes, transportava passageiros. A embarcação havia completado 9 viagens bem-sucedidas antes que essa maré de boa sorte chegasse ao fim. A partir da década de 1930, o SS Baikimo teve problemas com gelo e tempestades. Quando ficou preso no gelo pela primeira vez, em outubro de 1931, parte da tripulação conseguiu escapar para o Alasca. 15 dos 22 marinheiros decidiram ficar com a embarcação e tentar salvá-la. Eles tinham a bordo peles e outras cargas valiosas no valor de cerca de $58 mil. A empresa lhes enviou suprimentos para sobreviver ao inverno. Eles montaram um acampamento perto do navio com escotilhas, lonas e outros materiais e descarregaram a carga. No final de novembro, uma nevasca atingiu a área e parecia ter levado a embarcação. A plataforma de gelo sobreviveu, mas o SS Baikimo se soltou. Alguns dos membros da tripulação tinham certeza de que ele havia afundado, mas logo depois ouviram que um dos moradores locais havia avistado o navio a cerca de 70 quilômetros de distância do acampamento. A tripulação seguiu com suas vidas e ele começou sua jornada como uma embarcação fugitiva. As pessoas a avistavam uma vez por ano, mais ou menos até 1969, quando foi vista principalmente na costa do Alasca. Um homem que estava indo para Nome com seu trenó puxado por cães, garimpeiros, exploradores e caçadores de tesouros afirmaram ter visto o SS Baikimo. Alguém tentou subir nele e levá-lo ao porto, mas acabou ficando preso nele por dias devido ao mau tempo. Outros tiveram mais sorte e conseguiram levar uma baleeira, alguns móveis e outros objetos de valor que estavam nele. Aqueles que chegaram perto viram que a embarcação estava danificada e sem a hélice. Ainda assim, ela permaneceu flutuando sem tripulação por pelo menos 38 anos e se tornou o navio fantasma que navegou por mais tempo na história. Em 2006, as autoridades do Alasca iniciaram um projeto para solucionar o mistério desse fantasma do Ártico e finalmente encontrar o SS Baikimo, fosse acima ou abaixo da água. Até o momento, o projeto não foi bem sucedido. O fugitivo continua sendo um dos cerca de 4.000 barcos que desapareceram nas costas do Alasca. Se a lenda do século XVII não estiver mentindo, ele pode estar navegando em algum lugar com o holandês voador, que pertenceu à Companhia Holandesa das Índias Orientais. Seu capitão conseguiu fazer o impossível para a época e navegou da Holanda à Indonésia em apenas 3 meses. Diziam que ele estava voando sobre o mar, e algumas más línguas explicavam que havia feito um acordo com as forças do mal para conseguir esse feito. Quando o navio estava voltando para casa, o capitão e a tripulação desapareceram sem deixar vestígios. Há muitas versões sobre o que aconteceu. Uma das primeiras diz que a embarcação tentou entrar no porto do Cabo da Boa Esperança, caiu em uma terrível tempestade e afundou, pois não havia capitão para salvá-lo. Outra lenda diz que o capitão se recusou a obedecer aos céus e afundou durante a tempestade. Uma forma de luz assustadora atingiu então o navio e a tripulação, e ele foi condenado a vagar para sempre sem descanso. Muitos marinheiros afirmaram ter avistado o holandês errante. O Duque de York, que viria a se tornar rei da Inglaterra, mencionou tê-lo visto em águas australianas. Um homem que o viu primeiro caiu do topo do mastro após avistá-lo e não sobreviveu. Houve mais encontros com esse navio lendário até a metade do século XX. Embarcações quase colidiam com o holandês voador quando este aparecia do nada. Os cientistas têm uma explicação mais lógica para o mistério: Fata Morgana. Não confundir com Hakuna Matata. Quando você está no mar em um dia quente e o ar está todo ondulado, a sensação é a mesma de quando se olha para a estrada em um dia escaldante de verão. Isso se deve a algo chamado refração atmosférica.
Ao passar por diferentes camadas de ar com diferentes temperaturas e densidades, a luz se curva e se torce. Às vezes, sob certas condições, essa curvatura pode criar ilusões de ótica realmente bizarras sobre o oceano, como o avistamento do holandês voador. O fenômeno Fata Morgana pode fazer com que objetos distantes pareçam distorcidos, esticados ou até mesmo erguidos acima do horizonte. Assim, você pode ver um navio distante, mas, devido à forma como a luz está se curvando, ele parecerá estar flutuando acima da água ou até mesmo desaparecendo e reaparecendo. Esse efeito é mais comumente visto em regiões polares, especialmente sobre grandes camadas de gelo que têm uma temperatura baixa uniforme. Mas você pode presenciar em qualquer lugar, até mesmo em desertos e sobre lagos em dias quentes. As primeiras histórias sobre navios fantasmas remontam à antiga mitologia grega e romana. Uma das mais famosas é sobre o Mary Celeste. Esse bergantim viajava de Nova York para Gênova e estava totalmente abastecido com provisões, mas não tinha tripulação quando foi descoberto no Oceano Atlântico em 1872. Os pertences pessoais da tripulação também estavam lá, completamente intactos. O último registro em seu diário de bordo foi feito 10 dias antes. Ainda não sabemos o que aconteceu com a tripulação, e a embarcação inspirou muitas histórias e lendas assustadoras. O Lady Lovebond foi outra escuna lendária que se acredita ter naufragado na costa de Kent em meados do século XVIII. A história conta que o capitão Simon Reed tinha acabado de se casar e levou a noiva a bordo para um cruzeiro comemorativo, apesar da superstição de que isso poderia trazer má sorte. Eles estavam a caminho de Portugal quando o primeiro imediato, que também estava apaixonado pela nova esposa do capitão, enlouqueceu de ciúmes, atacou outro membro da tripulação, assumiu o controle do leme e dirigiu a escuna diretamente para as temidas Goodwin Sands. Ninguém a bordo sobreviveu e disse que o barco reaparece como fantasma a cada 50 anos. Atualmente, muitas embarcações são abandonadas e transformadas em fantasmas intencionalmente. Há milhares flutuando em rios, lagos, canais e águas costeiras dos Estados Unidos. Algumas pessoas as perdem em tempestades e outras condições climáticas extremas. Outras têm de abandoná-las porque sua manutenção pode custar 10% do preço de compra. Além disso, a atracação pode custar vários milhares de dólares por ano. Muitos barcos são feitos de fibra de vidro, então o proprietário não pode simplesmente reciclá-los como sucata. Assim, quando querem se livrar de um, geralmente o amarram em uma doca e fogem, deixando-no flutuando longe da costa ou tentam afundá-lo. Quando as embarcações fantasmas submergem em águas rasas, podem causar danos aos recifes de coral, mangues, pântanos, habitats de ostras e áreas úmidas. Além disso, podem colidir com navios e causar problemas reais. Portanto, não faça isso, certo? Em novembro de 1922, um menino caminhou pelas montanhas do deserto do Egito e descobriu alguns degraus antigos esculpidos na rocha. Posteriormente, esse achado se tornou uma das maiores e mais significativas descobertas arqueológicas do mundo. O degrau fazia parte da tumba intocada de Tutankhamon. Os arqueólogos encontraram cerca de 5.000 objetos antigos, incluindo joias, tecidos, vasos pintados e máscaras funerárias. Você provavelmente já viu algum, que se tornou um dos atributos mais reconhecíveis do Antigo Egito. Mais de 100 anos se passaram desde então, e agora a humanidade finalmente se aproximou de outra revelação em grande escala, a tumba de Cleópatra. Essa rainha foi a última governante ativa do reino Ptolomaico do Egito, e ocupou o trono de 51 a 30 a.C. Há muitos registros antigos sobre Cleópatra, seu reinado e sua personalidade em comum, mas até agora ninguém havia descoberto os segredos sobre sua morte e o local do sepultamento. Então, a arqueóloga Kathleen Martinez vem estudando registros antigos e templos ao redor de Alexandria por décadas, e concluiu que a tumba da rainha deveria estar localizada sob a antiga Taposiris Magna, fundada em 280 a.C. Essa era uma grande cidade na costa norte do Egito, onde dezenas de milhares de pessoas se dedicavam ao comércio e à indústria. E parece que as suposições da doutora Martinez estavam corretas. Ela e um grupo de arqueólogos descobriram um túnel subterrâneo secreto perto de Alexandria, com cerca de 1 quilômetro e 300 metros de comprimento. Ele foi cortado na rocha sob o templo de Taposiris Magna. Durante outras escavações, foram achadas muitas coisas que indicam que a tumba de Cleópatra está nas profundezas do local. Também é possível que ela esteja enterrada ali junto com o comandante romano Marco Antônio.
De acordo com registros antigos, ele e Cleópatra se amavam e juntos se opuseram ao Senado romano, que declarou Marco Antônio um traidor. O fato de desastres naturais terem ocorrido no território de Taposiris Magna por milhares de anos pode complicar as escavações. Terremotos e inundações destruíram a cidade e possivelmente inundaram seus túneis subterrâneos, mas os especialistas esperam que a antiga tumba permaneça intocada e que esconda muitos tesouros e registros sobre a vida real do Antigo Egito durante o reinado da última dinastia. Há uma chance de que as escavações sejam feitas debaixo d'água e na lama. Isso exigirá muito tempo e recursos financeiros, mas os arqueólogos têm certeza de que valerá a pena. De qualquer forma, é muito cedo para dizer que Cleópatra está realmente enterrada lá, mas os cientistas encontraram muitas coisas no túnel que indicam o fato, incluindo vasos de barro, dezenas de moedas com a imagem dela e de Alexandre o Grande, bem como um busto com a imagem da rainha egípcia. Ela ainda é uma das personalidades mais populares do Egito e em pé de igualdade com Ramsés III e Tutankhamon, tendo inspirado muitos filmes, pinturas e livros. Mas o que a tornou tão popular? Ela ficou famosa por sua inconsistência. A monarca era uma governante bonita e inteligente que tirou o Egito da crise e o transformou em uma potência próspera. Textos árabes medievais dizem que ela conhecia química, matemática e filosofia e pode ter escrito vários livros científicos. Sabia vários idiomas e tinha excelentes habilidades diplomáticas. Ao mesmo tempo, há muitas lendas de que era uma mulher fatal que deixava muitos homens loucos. Entretanto, não há evidências de que sua beleza fosse incomparável. A imagem de uma modelo deslumbrante foi criada por Hollywood ao fazer vários filmes em que atrizes famosas a interpretaram. E o imperador romano Otávio, filho adotivo de Júlio César, criou especialmente a imagem de Cleópatra como uma sedutora insidiosa porque ele era seu inimigo. Embora tenha nascido no Egito, seus ancestrais eram gregos, entre os quais estavam um dos generais de Alexandre o Grande. Entretanto, o povo a amava. Ela aprendeu o idioma e era muito sensível às tradições do país. Conhecia bem a história, a mentalidade e os costumes locais. Elevou o nível de sua economia e fortaleceu seu status como uma potência mundial. Grande parte disso foi possível graças à sua astúcia e imponência. Ela adorava apresentações teatrais e celebrações luxuosas. Sabia como surpreender as pessoas e dar um show. Mas por trás da imagem externa de amante do luxo, havia uma governante inteligente e calculista. O Egito antigo era rico e luxuoso, e Cleópatra fez de tudo para aumentar sua riqueza e fortalecer sua posição no cenário internacional. Por exemplo, uma vez entrou em conflito com o irmão, Ptolomeu XIII. A rainha sabia que não seria capaz de resistir a ele, então decidiu atrair Júlio César para o lado dela. O imperador romano chegou a Alexandria, local do encontro, mas Ptolomeu sabia dos planos dela e estava prestes a impedi-la de ir até lá. Então, em vez de uma chegada rica e barulhenta, Cleópatra decidiu fazer uma visita discreta. Ela se enrolou em um tapete ou saco de linho que os servos do imperador levaram para os aposentos particulares de César. Ao sair do tapete, impressionou o imperador romano com sua beleza e determinação. Como resultado, eles se apaixonaram e se tornaram aliados próximos. Depois de algum tempo, ela impressionou outro romano influente para fins diplomáticos. A rainha chegou para encontrar Marco Antônio em uma barcaça dourada com velas roxas e remos prateados. Cleópatra estava vestida com a imagem de Afrodite e sentada sobre um magnífico dossel. Seus servos se vestiam como cupidos, sopravam um leque e queimavam incenso. Mas a monarca criou esse espetáculo por um motivo. Sabia que Marco Antônio reverenciava a mitologia grega e se considerava a personificação de Dionísio. Como resultado, ele ficou tão impressionado com essa mulher que acabou se casando com ela. Cleópatra defendeu sua coroa, fortaleceu sua aliança com Roma e teve 3 filhos com Marco Antônio. No Egito, eles davam grandes festas e desfrutavam da riqueza e do poder. No entanto, o relacionamento de um oficial de alto escalão com a rainha egípcia causou um escândalo em Roma. Octaviano era o principal oponente de Marco Antônio na luta pelo poder e, por isso, explorou a situação para manchar a reputação do concorrente. Ele usou propaganda para fazer de Cleópatra uma sedutora insidiosa aos olhos dos cidadãos romanos e acusou o governante de sucumbir aos encantos dela. O Senado romano apoiou Otávio e declarou a monarca como inimiga. Em 33 a.C., esse conflito atingiu um ponto alto quando a marinha de Marco Antônio entrou em confronto com a frota de Otávio. Este último venceu e forçou seu inimigo a fugir para o Egito com Cleópatra. De acordo com alguns registros, eles se refugiaram perto de Alexandria. Perseguidos pelos romanos, se esconderam em um dos palácios da monarca e encontraram seu fim.
Algumas lendas dizem que ela era especialista em venenos, então teria provocado uma cobra venenosa, uma víbora ou uma cobra egípcia para que a mordesse. Além disso, de acordo com outra lenda, ela se picou com uma agulha venenosa. Há uma teoria de que Cleópatra sempre carregava uma ampola de veneno dentro de sua escova de cabelo, e caso fosse encurralada, molharia a agulha com esse veneno e se picaria. Nada disso pode ser dito com certeza. Os cientistas ainda estão tentando descobrir a verdade. Talvez quando chegarem ao túmulo dela, o mundo tenha mais respostas sobre seu trágico destino. Ela é considerada a última governante do Egito. Após sua morte, Otávio saqueou seus palácios e templos e retornou a Roma, onde se tornou o principal imperador. Ele governou o país com sucesso e expandiu suas fronteiras. Seu reinado terminou quando o governante completou 75 anos. A história mundial teria sido diferente se Cleópatra e Marco Antônio não tivessem perdido aquela batalha naval. A propósito, você sabia que se passou mais tempo entre o reinado de Cleópatra e o voo de Neil Armstrong para a Lua do que entre o reinado da rainha egípcia e a construção da Grande Pirâmide de Gizé? Armstrong deu um passo no satélite da Terra em 1969, 2038 anos após o nascimento da monarca do Egito, e a construção da pirâmide ocorreu em 2560 a.C. Imagine o quão longa é a história do Antigo Egito. Cleópatra está mais próxima de nós no tempo do que das pirâmides. Você já ouviu falar de Göbekli Tepe? É um local antigo na Turquia que literalmente fez os historiadores reescreverem os livros de história. Há mais de 11 mil anos, um grupo de humanos pré-históricos criou uma obra-prima enigmática que é ainda mais antiga que Stonehenge. Antes da sua descoberta, os arqueólogos acreditavam que as pessoas não conheciam o ferro e não eram boas em fazer cerâmica. Eles tinham certeza de que a vida sedentária só surgiu com a necessidade da agricultura, mas Göbekli Tepe mudou essa crença. O local revelou ter sido o templo que abriu o caminho para uma vida sedentária e não a agricultura. Até essa descoberta, os pesquisadores acreditavam que a agricultura era o catalisador da vida sedentária. Conheça o professor Schmidt, o cara cujas descobertas mudaram essa teoria. Ele conseguiu provar que as comunidades de caçadores-coletores lançaram as bases desse modo de vida. Na década de 1960, outros arqueólogos visitaram a área, mas erraram totalmente o alvo. Enquanto pesquisavam na região, se depararam com uma colina com placas de calcário espalhadas e concluíram que se tratava apenas de um antigo cemitério da época medieval. Mal sabiam eles que haviam muito mais a ser descoberto. Em 1994, Schmidt embarcou em sua própria pesquisa de sítios pré-históricos na área. Surpresa! Ele percebeu imediatamente que havia descoberto algo realmente extraordinário. Diferentemente dos platôs planos e estéreis das proximidades, Göbekli Tepe tinha um topo suavemente arredondado, erguendo-se 15 metros acima da paisagem circundante. Curiosamente, a tradução do nome desse lugar é Monte com Umbigo. Schmidt tinha certeza de que somente humanos poderiam ter feito algo assim. Aqueles pedaços de calcário quebrados que foram confundidos com lápides acabaram se mostrando muito mais interessantes. Foi como tropeçar em um tesouro escondido. As peças adquiriram um significado totalmente novo, e Schmidt e sua equipe estavam prestes a mergulhar nos segredos que aguardavam sob a superfície. Para sua surpresa, eles não encontraram vestígios de um assentamento, nenhuma lareira para cozinhar, nenhuma casa e nenhuma daquelas adoráveis figuras de barro comumente encontradas em locais próximos de idade semelhante. No entanto, eles descobriram que aqueles povos antigos usavam ferramentas como martelos de pedra. Então, Schmidt e sua equipe uniram esforços e tentaram adivinhar a idade das estruturas de pedra de Göbekli Tepe. Sua estimativa foi apoiada por uma datação limitada por carbono feita diretamente no local. As vibrações antigas desse lugar estavam finalmente começando a fazer sentido. Era como um quebra-cabeça que aos poucos ia se encaixando. Você pode pensar que naquela época as pessoas não tinham ferramentas especiais para criar algo tão legal quanto o Göbekli Tepe. Não é verdade. Na verdade, esses povos pré-históricos usavam ferramentas de pedra em vez de cinzéis de metal sofisticados. Eles também eram hábeis em lascar calcário mais macio e criar pilares no próprio local. Em seguida, carregavam os pilares por uma curta distância até o cume e os colocavam na vertical.
Quando os anéis de pedra estavam completos, os cobriam com camadas de terra. Com o tempo, acrescentavam novos anéis e pronto, você tem uma colina legal para impressionar as pessoas no futuro. Durante o primeiro ano de escavação, a equipe analisou 15 mil peças de ossos de animais selvagens. Esses povos não tinham animais de estimação nem cultivavam seus próprios alimentos. Eles caçavam animais selvagens para suas refeições, mas as coisas estavam prestes a mudar porque o local tinha tudo o que eles precisavam para começar a cultivar. Os cientistas dizem que eles tinham ovelhas e grãos selvagens que poderiam ser domesticados. E adivinhe só, a apenas 10 quilômetros de distância, geneticistas encontraram evidências das mais antigas linhagens de trigo domesticadas do mundo em uma aldeia pré-histórica. Essas descobertas surpreendentes mudaram completamente a forma como vemos a civilização. No passado, os especialistas acreditavam que as pessoas precisavam aprender a cultivar e a se estabelecer em um local antes de construir templos e desenvolver sociedades complexas. Mas veja só, a pesquisa de Schmidt vira essa ideia de cabeça para baixo, afirmando que o incrível esforço empregado na construção dessas estruturas surpreendentes, na verdade, preparou o terreno para o desenvolvimento de sociedades avançadas. Isso significa que as mudanças sociais e culturais ocorreram antes da agricultura. Schmidt tem uma hipótese fascinante sobre Göbekli Tepe. Ele acha que poderia ter sido um local de sepultamento especial onde as pessoas deixavam seus entes queridos. E aqui está a reviravolta. O local de sepultamento era adornado com estátuas e símbolos sofisticados que representavam divindades do reino espiritual. A ideia de que Göbekli Tepe poderia ter servido como um local sagrado acrescenta outra camada de complexidade à história toda. Embora o verdadeiro propósito do local possa permanecer indefinido, as percepções de Schmidt nos convidam a considerar a profunda interação entre a vida e a vida após a morte e a profunda reverência que as antigas sociedades de caçadores-coletores podem ter tido por seus ancestrais falecidos. Agora vamos falar sobre as estrelas do show, as hipnotizantes colunas em forma de T que dominam Göbekli Tepe. Essas estruturas misteriosas variam de 3 a 6 metros de altura e provavelmente representam figuras humanas estilizadas. Mas uma figura se destaca das demais: o relevo tridimensional de um leão. Essa representação realmente desperta a nossa imaginação, porque ele sugere a possibilidade de que os leões tenham vagado pela Anatólia durante o período neolítico. Essas pedras estão dispostas em círculos e colocadas em covas retangulares. Cada círculo tem uma configuração semelhante, 2 grandes pilares em forma de T no centro, cercados por pilares um pouco menores voltados para dentro. Isso sim é um arranjo elegante. Esses pilares imponentes atingem a impressionante altura de 16 pés e pesam entre 7 e 10 toneladas. Alguns pilares são simples e singelos, enquanto outros são como obras de arte com entalhes intrincados. Raposas, escorpiões e abutres ganham vida, rastejando e se contorcendo nas laterais dos pilares. Mas não são apenas animais retratados nessas pedras. Alguns pilares têm formas abstratas representando seres humanos e até mesmo pequenas esculturas de itens de vestuário. Algum deles tem até cintos. Mas tem um pilar que se destaca dos demais como uma estrela do rock. Esse pilar de pedra super antigo sugere que um cometa se chocou com a Terra. Isso aconteceu durante um período gélido que durou cerca de 1000 anos. Estudos anteriores que examinaram núcleos de gelo da Groenlândia sugeriram essa teoria do cometa, mas agora as esculturas em Göbekli Tepe provam que ela está certa. Os entalhes nos pilares são como uma história em quadrinhos histórica. Eles mostram até mesmo uma figura humana sem cabeça. Os pesquisadores inseriram as imagens em um computador e descobriram suas conexões com constelações, indicando que esse templo pode ter sido um antigo observatório. É como se nossos ancestrais estivessem tentando documentar esse evento cataclísmico da sua própria maneira. Os arqueólogos têm escavado e pesquisado Göbekli Tepe desde meados dos anos 90, descascando camadas da história e nos proporcionando uma compreensão mais profunda da intrincada relação entre vários elementos. Eles não têm planos de interromper todo o processo por mais 150 anos. Quem sabe o que mais encontrarão? Veja bem, Göbekli Tepe foi rotulado apenas como um local de rituais, sem sinais de atividades domésticas. Fomos levados a acreditar que a ausência de água significava que o local não poderia abrigar comunidades semi-sedentárias. Mas os cientistas acreditam que é hora de mudar as coisas e ver Göbekli Tepe com novos olhos.
É hora de questionar o que acreditávamos antes e usar novas evidências e diferentes formas de pensar. Por exemplo, pode ter havido um grupo de pessoas vivendo na área, que não ficava no mesmo lugar o tempo todo. Uma espécie de nomadismo, mas eles ainda tinham sua própria civilização, vivendo na área de forma semi-sedentária. Göbekli Tepe não é apenas o lar de um único templo, mas de uma impressionante coleção de mais de 20 estruturas antigas. À medida que os arqueólogos se aventuram nas profundezas dessa maravilha, estão desvendando seu design único, com 2 pontos focais proeminentes no centro de cada estabelecimento, complementados por estruturas menores e paredes divisórias. O que é ainda mais surpreendente é que nessa área há mais de 200 obeliscos, que são monumentos estreitos e afilados. Uma garota, outrora jovem e bonita, acabou em um túmulo com uma enorme foice no pescoço. Não havia sinais de violência, nem indícios de qualquer crime de fato. No entanto, alguém estava claramente aterrorizado quando a forçou a entrar naquela sepultura. Tão aterrorizado que até colocou um cadeado no dedão de seu pé esquerdo. Eles queriam que ela ficasse na tumba de uma vez por todas, temendo que ela pudesse se levantar e se vingar deles. Assim, toda uma comunidade se voltou contra uma jovem que nem tinha mais de 20 anos de idade, considerando-a um perigo extremo. Percebe o que estou querendo dizer? Vamos testar seu conhecimento histórico. Quem foi temido ao longo da história da humanidade a ponto de os cidadãos comuns não conseguirem se livrar dessa sensação persistente de pavor, mesmo depois de sua morte? Se você disser bruxas, magos e vampiros, estará completamente correto. Apenas uma pequena dica: se você não consegue dominar alguém fisicamente, pode fazê-lo de forma sobrenatural. Bem, isso é pelo menos o que as pessoas costumavam pensar no século XVII. Não só havia uma foice e um cadeado, mas também sinais de uma tentativa de torcer o cadáver da garota na cova e virá-lo de cabeça para baixo. Essa tentativa falhou, deixando sua coluna vertebral curvada e torcida. A propósito, o cadeado não era necessariamente para prender o vampiro. Era mais provavelmente um talismã contra espíritos malignos. Essa é uma maneira peculiar e, convenhamos, muito cruel de enterrar alguém. No entanto, essa era uma prática comum para criar locais de sepultamento anti-vampiros. Os métodos para evitar que os vampiros ressuscitassem eram bastante elaborados. Em primeiro lugar, deixe-me apresentar um termo. As sepulturas anti-vampiro, conhecidas como sepulturas Revenant, datam de milhares de anos e foram encontradas em vários locais da Europa. Europa, você ouviu direito. Agora, antes que você diga: "Ei, vampiros são coisas de Romero, Drácula, deixe-me convencê-lo do contrário. Eles fazem parte de todo o folclore europeu, o que significa que você pode encontrar referências a eles em toda a Europa. Com os novos assentamentos na América, a tradição dos vampiros também se espalhou por lá, acabando por se transformar na saga Crepúsculo. Esses túmulos anti-vampiros são caracterizados por evidências de precauções tomadas para evitar que eles ressuscitassem. Essas medidas podem incluir a colocação de grandes pedras nas pernas do falecido, ou até mesmo a perfuração do corpo com uma lança para fixá-lo no chão. Para garantir a segurança total, eles também podem considerar a remoção da cabeça do tronco. Portanto, enterrar o corpo com a face para baixo, cortar a cabeça e pressionar o corpo com uma pedra eram os métodos usados para impedir que alguém que se acreditava ser um ser demoníaco saísse da sepultura. Vamos voltar à pobre senhora, ou melhor, à garota. Um casal de arqueólogos, Dariusz Poliński e sua parceira Magda Zagrodzka, que por acaso são parceiros no crime e na vida, encontraram seu túmulo. Estranhamente, todos os seus 206 ossos permaneceram intactos. No entanto, nenhuma lápide, nenhum nome, nada. Apenas um túmulo solitário em uma colina no norte da Polônia. Poliński, professor de arqueologia, e Zagrodzka começaram a reconstituir a história da mulher que acabaram chamando de Zosia. A datação por carbono sugeriu que ela tinha cerca de 18 anos de idade e havia falecido há aproximadamente 350 anos, durante um período caótico da história da Polônia. Há pouca documentação sobre esse cemitério, que parecia servir como local de descanso para indivíduos marginalizados pela comunidade. Zosia era uma garota pobre que havia sido marginalizada porque a vida a forçou a enfrentar a pior situação que uma mulher poderia enfrentar. Na verdade, não. À medida que os arqueólogos se aprofundaram, eles encontraram algumas pistas que indicavam que ela poderia ter vindo de uma família rica. Seu túmulo apresentava uma touca elegante, e a seda delicada, juntamente com fios de prata e ouro brilhantes encontrados com ela, sugeriam que fazia parte de um elegante toucado.
Tudo isso apontava para a ideia de que ela tinha um status sérios ou riqueza. Mas a maneira como ela foi enterrada indicava seu status de forasteira na aldeia de Pien. Talvez sua presença lá fosse indesejada. Daí a ideia de ela ser uma vampira, apoiada pela maneira como foi forçada a entrar na sepultura e mantida lá. Ao analisar a estrutura de seu crânio e extrair o DNA de seu esqueleto, os cientistas criaram uma reconstrução de como seu rosto poderia ter sido. Os especialistas remodelaram meticulosamente a semelhança de Zossia usando massa de modelar em um modelo impresso em 3D de seu crânio, o que provou ser uma experiência profundamente comovente. Eles observaram que, embora trabalhassem com frequência em reconstruções faciais, nesse caso, também buscavam restaurar sua dignidade. Utilizando esses 3 métodos, a equipe reconstruiu o rosto de Zossia com 400 anos de idade, revelando a história humana enterrada sob crenças sobrenaturais. É irônico, não é? Primeiro, as pessoas se esforçaram ao máximo para fazer com que o mundo esquecesse seu rosto e evitar que ela voltasse. 400 anos depois, as pessoas fizeram tudo o que puderam para trazê-la de volta à vida. Sua foto agora está em toda a internet. Mas nunca veremos os rostos daqueles que a enterraram. Infelizmente, esse projeto de reconstrução só permite que os espectadores se conectem visualmente com Zossia, mas sua verdadeira história continua sendo um mistério. Mas o que sabemos com certeza é que as pessoas que eram consideradas vampiras eram muito discriminadas, para dizer o mínimo. Havia rumores de que vampiros famintos chegavam a roubar pessoas para saciar sua sede. Vamos usar a matemática para provar que esse boato está errado e provar que Zossia não era um deles. No ano de 1600, havia apenas 537 milhões de pessoas em todo o mundo. Sim, esses dados podem não ser muito precisos, mas estão bem próximos da realidade. Um físico, Costas Efthymiou, calculou que se um vampiro estivesse bebendo o sangue de uma pessoa por mês, a humanidade teria sido extinta em poucos anos. Começando com um vampiro em uma população de 537 milhões em 1600, sua matemática mostra que não teríamos mais nenhum ser humano em julho de 1602. Mas aqui estamos nós, agora. Bem, embora colocar uma pedra sobre um cadáver para garantir que o vampiro não se levante possa ser algo novo para você, há também um monte de coisas estereotipadas associadas a essas criaturas que você certamente conhece, como alho e espelhos. Curiosamente, embora tudo se baseie em um monte de superstições, há uma lógica muito boa por trás do alho. Veja bem, ele contém um composto especial chamado alicina, que é um poderoso antibiótico. Embora as pessoas naquela época não soubessem o que era um antibiótico, elas perceberam que o alho era bastante eficaz contra várias doenças. Como eles acreditavam que os vampiros eram criados por uma condição sanguínea específica, também acreditavam que o alho poderia derrotar um vampiro. E tem mais! Existe uma doença sanguínea real chamada porfíria, que faz com que as pessoas se pareçam com vampiros de verdade. A pele fica pálida e os dentes ficam maiores, pois as gengivas encolhem. E adivinha só, as pessoas que têm porfíria não podem consumir alho, pois isso piora sua condição. Uau, que coincidência legal! A próxima superstição é um pouco mais fresca e diz respeito ao fato de os vampiros evitarem espelhos. A primeira referência conhecida aos espelhos vem do livro Drácula, de 1897. Mas por que um vampiro não mostraria seu reflexo? Simples. Antes da era do plástico em que vivemos, os espelhos eram tradicionalmente revestidos com prata. Acreditava-se que a prata repelia os maus espíritos, possivelmente por ter propriedades antimicrobianas, assim como o alho. Suas propriedades curativas podem ser o que deveria assustar um vampiro. Outro motivo pelo qual os vampiros suspeitos podem ter evitado espelhos são as mudanças em sua aparência causadas por doenças comumente confundidas com o vampirismo, como a porfíria e a raiva. As pessoas afetadas por essas doenças podem ter evitado olhar em espelhos por esse motivo, fazendo com que outros presumissem que os vampiros evitavam espelhos. Mas se algum dia você encontrar um vampiro e esses métodos não o repelirem, tenho mais um truque para você. Peça ao vampiro em potencial para contar. Pode ser grãos derramados, sementes ou até mesmo os buracos na rede de pesca, se você tiver uma. Os vampiros gostam de matemática e, por isso, vão parar para contar, atrasando-os até o nascer do sol. E todos nós sabemos que os vampiros não se dão bem com a luz do sol. Ironicamente, é o Conde von Count, um vampiro que nos ensina a contar na Vila Sésamo. Em 1850, o cientista francês Auguste Mariette foi ao Egito em busca de manuscritos, mas acidentalmente encontrou a cabeça de uma esfinge saindo das dunas.
Ele limpou a areia e descobriu que a esfinge estava guiando a entrada de alguma construção subterrânea. Vários meses depois, ele finalmente entrou no Serapeum de Saqqara. Em seu interior, ele encontrou um enorme sarcófago de granito com restos de 74 touros. Os cientistas ainda estão impressionados com a tecnologia que os antigos egípcios usavam para transportar essas enormes caixas. O Serapeum foi construído por volta do ano 3000 antes da Era Comum. Era uma tumba subterrânea construída para homenagear os touros sagrados Apis do Antigo Egito. Tinha um longo corredor com quase 150 metros de comprimento, com salas de pedra gigantescas em ambos os lados. Alguns dos sarcófagos pesavam tanto quanto os 50 carros médios, e todos eles foram feitos com extrema precisão, com ângulos exatos de 90 graus. Esses sarcófagos eram lindamente decorados com hieróglifos e entalhes que contavam histórias sobre a vida e a importância dos touros Apis. Agora restam 24 sarcófagos. No Antigo Egito, os touros Apis eram animais muito especiais ligados à divindade Ptah. Eles acreditavam que os touros carregavam o espírito e a sabedoria de Ptah, ajudavam o faraó e protegiam os egípcios. Os sacerdotes procuravam marcas especiais nos touros jovens para encontrar os touros Apis. Poderia ser um triângulo branco em sua testa, que simbolizava a luz divina, uma forma em suas costas, como uma asa de abutre, e uma forma de escaravelho sob sua língua, que representava o renascimento. Se o touro apresentasse esses sinais, eles acreditavam que ele havia sido escolhido por Ptah e o tratavam como realeza. Os touros escolhidos viviam em um templo especial em Mênfis, a cidade onde adoravam Ptah. Eles recebiam os melhores cuidados e ofertas dos visitantes que desejavam suas bênçãos. Quando um touro Apis morria, era tratado com grande honra e mumificado. Quando Mariette entrou no Serapeum, notou vestígios de rolos no piso das galerias e encontrou 2 guinchos horizontais de madeira. Cada um tinha 8 alavancas. Mais tarde, outros exploradores viram trilhos duplos. As câmaras funerárias eram mais baixas do que o piso do corredor. Para colocar as caixas no lugar, os trabalhadores encheram as câmaras com areia para que os sarcófagos pudessem ser rolados em linha reta. Em seguida, eles removiam lentamente a areia para abaixar com cuidado as caixas em espaços perfeitamente cortados no leito rochoso. Uma placa de pedra esculpida encontrada no Serapeum dizia que foram necessários 28 dias para mover apenas um sarcófago e sua tampa para seu lugar durante a época de Ptolomeu II. A extrema precisão dos sarcófagos com ângulos de 90 graus também tem uma explicação. Os antigos egípcios escreveram textos, ou melhor, papiros, sobre geometria há muito tempo. Isso mostra que eles conheciam um número aproximado π e podiam calcular o volume de uma pirâmide com o topo cortado. Se naquela época eles conseguiam descobrir uma matemática complicada como essa, faz sentido que também pudessem esculpir superfícies perfeitamente planas 500 anos depois. Tudo isso parece bastante legítimo, mas algumas pessoas acham que certas coisas não batem certo aqui. O tamanho das caixas é muito maior do que o tamanho dos touros, mas eles enterravam os faraós em caixões minúsculos que mal cabiam em seus corpos. Os sarcófagos são feitos de granito com uma precisão impressionante, e eles poderiam ter usado apenas calcário, o que teria facilitado muito as coisas. O transporte das caixas parece bastante simples, mas apenas em teoria. Se uma pessoa pode puxar cerca de 400 quilos, então seriam necessárias pelo menos 250 pessoas para puxar apenas uma caixa. Os túneis do Serapeum são realmente estreitos, com apenas 0,6 metros mais largos do que as próprias caixas. Não é possível que centenas de pessoas tenham se exprimido nesses espaços apertados para puxar as caixas. E mesmo que conseguissem, como poderiam virar a caixa no corredor apertado, abaixá-la em seu nicho e colocá-la perfeitamente no meio? De alguma forma, eles fizeram isso 24 vezes, e todas as caixas estão perfeitamente centralizadas. Além disso, as câmaras estavam empoeiradas e não havia sinais de fuligem de lâmpadas. Isso significa que eles devem ter trabalhado em uma escuridão quase completa. O uso real das caixas também pode ser diferente. Há muito tempo, antes mesmo de os faraós egípcios governarem, a população local já sabia como usar a fermentação. Ela ocorre quando organismos minúsculos chamados leveduras comem determinados ingredientes, como o amido, e o transformam em gás e etanol. Assim, alguém no Egito Antigo provavelmente colocava alimentos como cevada, pão e até mesmo carne dentro de uma caixa de pedra gigante e a fechava com uma tampa pesada. Essas caixas de pedra, esculpidas em granito, foram feitas com tanta precisão que foram quase totalmente vedadas, de modo que nada poderia escapar delas. Quando a levedura dentro da caixa começou a funcionar, ela criou mais e mais gás CO2. Isso aumentava a pressão dentro da caixa. As caixas de granito eram incrivelmente fortes e podiam suportar mais pressão do que um pneu de carro pode suportar. Quando o granito era espremido sob essa pressão, seus cristais produziam uma pequena carga elétrica.
Esse efeito foi possível porque o granito contém quartzo, um material que reage à pressão dessa forma. O processo também precisava de carne ou partes de animais, possivelmente para ajudar a levedura a crescer melhor. A carne contém algo chamado ácido oleico, que a levedura precisa para continuar crescendo e para sobreviver aos efeitos ruins do etanol que produz. Como a pressão dentro da caixa continuava a crescer, a combinação de gases e eletricidade fez com que essas caixas não fossem apenas geladeiras antigas, mas poderosos sistemas de energia. Com o passar do tempo, a pressão interna ficou tão forte que era possível abrir a tampa e o gás escapava com um estalo. Mas quando as pessoas redescobriram o Serapeum em 1850, encontraram desenhos antigos que mostravam pilhas de pedras empilhadas em cima de algumas das tampas das caixas. Portanto, há muito tempo, alguém provavelmente tentou tornar as tampas ainda mais pesadas, acrescentando peso extra para dificultar a pressão do gás que as empurrava para abrir. Esse peso extra também significava que os cristais de quartzo no granito poderiam continuar criando mais eletricidade sob toda essa pressão. Se alguém abrisse uma dessas caixas de pedra milhares de anos depois, encontraria apenas ossos de touros que foram colocados na caixa. E foi exatamente isso que Mariette descobriu na década de 1850. Eles abriram o Serapeum para visitantes logo após as primeiras escavações, na segunda metade do século XIX. O príncipe de Gales chegou a almoçar com seus convidados em um dos sarcófagos. Areias e terremotos tornaram o local inacessível por um tempo, mas agora você pode visitá-lo novamente e tentar desvendar o mistério por conta própria. Com a nova tecnologia, em breve poderemos ter respostas para muitos outros mistérios históricos. Recentemente, uma equipe de cientistas do Field Museum of Natural History de Chicago usou um scanner especial de tomografia computadorizada para saber mais sobre múmias egípcias antigas sem desembrulhá-las. Eles levaram 26 múmias em carrinhos personalizados até o estacionamento onde o scanner estava esperando. Ele tirou milhares de fotos detalhadas de raios-x de cada múmia e de seus caixões. Quando todas as fotos foram reunidas, foram criadas imagens em 3D que mostravam o que havia no interior, os esqueletos e alguns artefatos. Os cientistas esperam que essas imagens os ajudem a entender as antigas práticas de sepultamento egípcias de mais de 3.000 anos atrás. Embora o processo de escaneamento tenha levado apenas 4 dias, talvez sejam necessários 3 anos para estudar todos os dados. Mas os cientistas conseguiram descobrir alguns detalhes pessoais sobre as múmias. Um dos indivíduos mumificados mais populares do museu, Lady Shenetá, foi uma mulher que viveu no Antigo Egito há cerca de 3.000 anos. Parece que ela faleceu no final dos 30 ou início dos 40 anos. Para garantir que seu corpo estivesse completo para a vida após a morte, os embalsamadores colocaram um enchimento em seu pescoço para evitar que ela caísse. Também colocaram olhos artificiais em suas órbitas para que ela tivesse olhos no outro mundo. Ela foi embrulhada em linho elegante e colocada em um caixão lindamente decorado. Os exames revelaram que ele havia sido cuidadosamente confeccionado com uma fenda na parte de trás que os embalsamadores usavam para encaixar o corpo. Havia também alguns detalhes artísticos na superfície, como marcas nos joelhos. Parece que seu enterro foi feito na escala de um carro de luxo de alto padrão.